Olá, boa noite, amigos e amigas, irmãos e irmãs. Chegou uma live tão esperada por mim. Quase 2 meses que marcamos essa live com o nosso amigo, irmão Aloísio, nossa querida amiga, irmã Flavinha. Oi, Ari, boa noite. E Martiele, nossa irmã também, tão querida Martiele. A agenda deles meio lotada, né? Ai, amiga, a Flavinha já chegou aqui, já vou chamá-la, vou fixar o comentário. O Aloísio também já chegou, espera só um minutinho, que eu já aprendi, gente, a fixar o comentário. Só um minutinho. Mandar uns aviõezinhos. Já vou chamá-los. Rapidinho. Alguns amigos pediram para eu enviar, para eles não esquecerem da live. Rapidinho, pronto. Os 3 já estão aqui. Babi, boa noite, a querida Babi. Vamos lá chamar esses amigos tão queridos para essa live que eu... 2 meses, coração feliz. Esperar chamar o Aloísio. Vamos ver se ele consegue. Vamos lá. Convidado. Flavinha. Martiele. Boa noite. Boa noite, Flavinha. Boa noite, Martiele. Estava falando aqui para todos. Coração feliz, quase 2 meses aí que a gente marcou essa live, né? Verdade. E hoje estamos aqui. Graças a Deus, chegou o dia tão esperado por mim, né? De vê-los aí nesse bate-papo, que parece que estamos sentados numa mesa, né? E os 4, olha aí, Aloísio. Obrigada por vocês. Boa noite. Obrigada por você ter aceito o meu convite, né? E vamos hoje falar sobre algo, o tema é muito bonito, histórias inspiradoras, né? E eu já vou colocar o celular aqui no lugar certinho e passar a palavra para as mulheres, né, Aloísio? Primeiro. Com certeza. A gente que agradece o convite, Elizabeth. É sempre uma alegria a gente poder falar um pouquinho sobre exemplos que podem nos inspirar. Então é uma alegria estar com vocês aqui nesse sábado frio, todo mundo com look inverno. Aqui até o Aloísio, em Araraquara, está com frio também. Aqui está terrível. E vamos... Os amigos lá do Nordeste estariam todos de camiseta. Pois é, mas não é o que acontece aqui, né? Então a gente... Tá todo mundo aqui quentinho. Eu tô com uma cobertinha aqui no meu pé e tá tudo certo. E a gente vai seguindo aqui. Mas muito obrigada pelo convite, viu? Marte, fica à vontade aí. Obrigada, Elizabeth, também pelo convite. A gente tem, né, nós aqui uma equipe muito, nós temos afinidade, nós gostamos muito de trabalhar junto. E mais uma oportunidade que a gente tem. Né, que entrou na minha vida, vocês foram os primeiros. Com o Babi também. Isso, tem a Babi também que está por aqui. E, enfim, né, a gente só tem a agradecer essas oportunidades. Agora o Aloísio. Boa noite, Elizabeth. Boa noite, Flavinha, Martiele. Boa noite, amigos. Gratidão por estarmos aqui reunidos nesta noite. Uma noite fria, realmente, que até está fazendo frio lá no sertão
do Nordeste, lá estou vendo lá, a Babi falou que está frio, a Graça também falando que está frio lá em cima. Então, se está frio lá em cima, aqui então nós estamos petrificados, né? Nem fala. Então, eu gosto um pouco do frio, né? Eu gosto dessa época, assim, de ficar assim, encolhidinha, eu gosto da minha casa, né? Eu gosto muito. Eu gosto de calor, não gosto de frio, não. Eu gosto do sol, sol é energia, é vida, dá para juntar todo mundo. Frio para mim é festa junina. Festa junina a gente não pode aglomerar, agora aí não deu muito certo, não. Gente, o meu celular aqui já bloqueou, assim, sabe? Eu faço assim, não vai. Não, fica de boa. A gente vai vendo aqui o que dá também. O João falou que se esfriar em Campinas, o resto do estado também esfria. É verdade, se Campinas está frio, minha tia mora aí do lado em Nova Odessa, e se ela fala que Nova Odessa está frio, é que o negócio está feio. Maceió também tá frio, gente, então... Gente, todo mundo, coberto. Quentinho, né? Muito bom, uma sopinha, o aconchego do nosso lar, da nossa família, é muito bom, né? E tem 14 pessoas, agora tem 13 pessoas aqui assistindo, com certeza. Não fala muito que começa a cair, o pessoal vai embora, entendeu? Já caiu. 12, daqui a pouco sobrou 3. Obrigada a todos também. Eu queria que cada um falasse um pouquinho de vocês, do trabalho de vocês, porque todos que estão aqui, quase a maioria nos conhece, né? Mas depois de gravada, essa live a gente não sabe para onde vai, e muitos não nos conhecem, né? Então fala um pouquinho. A Flavinha que está aqui do meu lado, depois Isso, pode deixar. Por enquanto, eu tomo a frente. Quando a gente fala das histórias, a gente deixa com a Luísa. Mas a gente fala, né? Mas é isso. A gente também, né? Eu sou estudante da doutrina espírita, falo de São Bernardo e São Bernardo do Campo, que é Grande São Paulo. E começamos o perfil em outubro do ano passado, o perfil Amiga Espírita, e desde então a gente vem fazendo lives de estudo de alguns livros. Começamos com o livro de poesias, Estrelas no Chão, e assim fomos seguindo até neste momento que estamos fazendo lives de segunda a sexta do livro Palavras de Vida Eterna, 1h30 da a internet. Aí, voltei. Aqui, oi, tudo bem? Oi. Olá. Aí, de domingo, a gente faz um projeto que é o Evangelho no Lar Online, que é às 10 horas da noite também. E aí todo mundo também fica convidado a participar. Mas estamos isso, né? Toda oportunidade, uma oportunidade de a gente semear o bem. Como você disse, a gente não sabe as pessoas que vão ouvir a live, encarnados ou desencarnados também, e às vezes aquela palavrinha, aquela frase que a gente fala serve de consolo, serve de ajuda, dá um clique, um despertar em alguém. Então vale muito a pena, né? Marte, pode falar. Sim, eu tô vendo aqui que eu sou a única mineira, né? O pessoal tudo aí de São Paulo. Pão de queijo gostoso. Sou a única de Minas aqui, falo de Dores de Campos. Eu até vi um post lá do João Carlos hoje, né, falando das regiões de Minas. Ainda comentei lá, e ele tá aqui perguntando sobre a festa junina, que é coisa de mineiro. Eu, sinceramente, eu não sei se é só mineiro, mas o povo daqui não, porque o Nordeste é super forte. O Nordeste é super forte. E o povo de São Paulo gosta de comer também, né? Então, eu gosto de festa junina, é comida, né? Comida, Tudo que tem de festa junina eu gosto. Bom, apesar que é assim, né, gente? Eu só não como ovo cru, que do resto pode vir que... Você come. E pedra, que não mata tudo, né? Eu particularmente não gosto muito de cortar, gente. Já tô cortando. Imagina, relaxa, tô começando. É uma conversa. É uma conversa. Particularmente não sou muito fã do inverno, então eu não curto tanto festa junina à noite, né? Mas de dia... fechado, tudo bem. Durante o dia, se tiver, a gente, né, até aproveita. Tendo comida, tá bom. Mas é isso. Tendo uma musiquinha, tá bom. Mas aí eu né, também criei esse perfil Pensamento Espírita em outubro, mais precisamente no dia 21 de outubro. Né?
Eu criei com outro nome, Quase mas no meu aniversário. Quase no meu aniversário. Então, e o meu também. Faltando dias. Olha. Então, eu criei com outro nome, mas era um nome que era muito difícil, né, do pessoal pronunciar, do pessoal encontrar, e eu troquei, coloquei Pensamento Espírita. Comecei com resenha de livro, mas agora de fevereiro para cá, finalzinho de fevereiro para cá, eu tenho feito lives toda semana. Por enquanto é o que eu consigo fazer, live no domingo às 9 horas. E vou seguir com a síntese também, né, depois que eu alcançar lá o que eu já tinha feito, né, eu vou igualar as lives com a síntese do livro Pensamento e Vida. E também estou, né, estudando ainda há pouco tempo, estudando a doutrina, frequento a casa espírita daqui, da minha cidade, nós só temos uma casa. E, eventualmente, fazendo um trabalho ou outro, né, em algumas casas, em alguns perfis, e essas as oportunidades que a gente tem de estar divulgando pouco, né, pouco que eu sei, pouco que eu consegui absorver até hoje. E agora o Aloísio, fica à vontade. A Grace já falou, provavelmente a Luísa pegou no pé dela. Você acha, Grace? Não sei por que quase nada, né, Marte? Não, imagina. Eu que quase dei o golpe nada, né, Marte? Eu que dei o golpe na Luísa, mas a gente Você deu golpe nada, você entrou junto ali no começo. É que eu sou assim, eu sou meio retardada, né, Luísa? Quando começa o negócio já é para começar e seguir, entendeu? Aí você falou, vai continuar? Vamos. Então. Bom, para quem não me conhece, eu sou Aloísio, esse perfil Reflexões.Aloísio, e também pelo meu irmão gêmeo Aloísio Sônico no perfil, pelo dom da ambiguidade que a Babi falou que o Aloísio entrou. E nós estamos aí, eu não sei exatamente quando que eu criei esse perfil, o Reflexões Aloísio, mas foi mais ou menos tipo outubro, novembro, mais ou menos por ali. E nós começamos a desenvolver um projeto de fazer lives sobre Jerônimo Mendonça. Nós começamos no final de dezembro, as lives sobre Jerônimo. Antes disso eu tinha feito outras lives sobre momentos com Chico Xavier e tudo mais. E começamos em dezembro fazendo sobre o livro Escalada de Luz. E atualmente estamos com o projeto desse livro aqui, que é Crepúsculo de um Coração. Nós fazemos lives de segunda a sexta às 22 horas. E aos sábados nós estamos postando mensagens, áudios, na verdade, deste livro aqui, e para o resto da vida, de Wallace Leal Valentim Rodrigues. São histórias que a gente faz o áudio apenas, né? E são histórias que duram mais ou menos de 3 a 4 minutos, mais ou menos. E nós estamos com esse projeto, na verdade a Martiele também, nesse momento com o Jerônimo Mendonça, ela participa conosco. Ocasionalmente ela vai me substituir, uma vez ou outra, ou ela faz uma live sozinha também. E eu, a Martiele, e pelo Pensamento Espírita, e a Ana Paula, do Jerônimo Mendonça OGD. Nós montamos para fazer a divulgação desse projeto do Jerônimo. E nós estamos, então, com essas lives, e convido sempre a vocês que quiserem conhecer um pouco mais da obra de Jerônimo, venham conosco aí. Falei muito já. E, assim, eu tive uma depressão de abril do ano passado, né? Do ano passado até dezembro, mais ou menos, eu ainda estava conversando com o Babi, né? Que vocês entraram na minha vida, me ajudaram bastante, né? E eu não sei exatamente que mês que foi, só sei que eu comecei a gravar a partir de novembro alguns vídeos. Sei que foram entrando, eu não sei explicar porque eu sou meio esquecida mesmo, mas Babi, Aloísio, depois Martiele, depois Flavinha, né, e depois todos que vieram lá, né, e eu vejo esse movimento muito bonito, porque muitos de nós passamos por depressão, por desemprego, outros por outras coisas, vocês por alguma coisa de estar em casa e querendo ajudar, né? E nós estamos ajudando muitas pessoas, né? Hoje eu não tenho, às vezes, tempo de ver vocês, e foram, né, vocês que me intuíram. O perfil Pérolas do Evangelho era para ser Pérolas do Senhor Jesus,
E a Luísa que me deu a inspiração para ser Pérolas do Evangelho. Ficou lindo, fez o cartaz, ficou lindo. Então, tenho só gratidão a todos vocês, né? E agora eu vou deixar para vocês, não vou cortar, tá bom? Porque temos muita coisa para falar e já foram quase 15 minutos em 1 hora, né? Vou deixar para vocês, tá bom? Gente, você costuma fazer uma prece? Você costuma fazer uma prece inicial? Isso. Ai, sou ansiosa, gente. Ver vocês aqui, gente. É uma felicidade. Não esquecer da prece, ô Jesus. Eu faço uma prece inicial rapidinho, então, só para a gente começar assim, para harmonizar. Né? Acho que o pessoal que entrou também já está se acomodando aí. E, então, eu convido a todos a possibilidade de fecharmos os olhos e agradecermos a espiritualidade amiga por estarmos aqui, mais uma vez, trazendo histórias que possam nos inspirar, que nos ajudem a trilhar o caminho para o bem, para o amor que Jesus nos trouxe aqui. Que assim possamos refletir e buscar cada vez mais a nossa transformação moral. Que essa reunião seja abençoada e que os bons espíritos nos intuem e nos inspirem a trazer as palavras necessárias para todos que estiverem buscando. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, agora, como vocês falaram, né, a Luísa começa falando. Eu começo? À vontade. O perito Jerônimo Mendonça é o Aloísio, né? Então acho que ele tem mais do que propriedade para falar isso. Pelo que eu estou vendo aqui, o pessoal que está na live, na maioria acompanha. Tem uma outra pessoa, não, Aloísio? Então acho que vale a pena dar uma recapitulada assim do que você, né, já dá um pouquinho da história, só para situar. Acho que vale a pena. O Aloísio conviveu com certo. ele, né, um tempo, então. Sim. Na verdade é o seguinte, nós conhecemos Jerônimo Mendonça em 1986, porque o pessoal ia muito pelo nosso centro, vira e mexe, tinha um aviso, excursão para Uberaba no Chico Xavier. E as pessoas que iam sempre falavam assim, nossa, é uma viagem muito cansativa, você chega quebrado, você chega moído, não sei o quê. Então essas histórias que as pessoas contavam davam um pouco desanimava a gente, sabe? E um belo dia falei, não, vamos lá, vamos conhecer, né, para ver como funciona. E, na verdade, a gente saímos de Araraquara num sábado pela manhã, viajamos até Uberaba, que são 300 quilômetros, chegando lá, a gente já ia direto para um restaurante, tipo de uma pensão que dava pouso e banho para a gente. Então, chegava, almoçava, ficava bem em frente ali o Grupo Espírita da Prece, e almoçávamos e depois já íamos para a reunião que o Chico fazia da periferia, onde ele levava o evangelho e fazia o pão. De lá a gente saía, íamos ao Hospital do Fogo Selvagem, fazia um certo de um itinerário ali, ia na casa da Antusa, íamos também nos dois irmãos, eram os dois velhinhos que tinham um centro bem simplesinho lá em Uberaba. Aí à noite a gente ia para o centro do Chico, já tomava banho, jantava, tudo mais ali na pensão, ia para o centro do Chico. E ficava lá. E a gente levava os livros. Leva livro para o Chico autografar. E o Chico autografava livro por livro. Era pilhas e pilhas. As pessoas batiam um carimbo. E o Chico ia autografando livro por livro. Depois que começava a reunião propriamente dita. As psicografias do Chico. Nesse ínter, o que você estava fazendo? Enquanto você ficava aguardando ali, um dia nós encontramos... Nessa ida a gente encontrou o Jerônimo. E minha mãe falou, nossa, vem ver um moço assim tão... Nossa, que moço bonito, que não sei o que, não sei o que lá. E a gente foi lá, começamos a conversar com ele. E daí surgiu uma amizade e virou praticamente da gente... Cada vez que a gente ia a Uberaba, encontrava o Jerônimo lá 2 ou 3 vezes, porque a cada 15 dias ele ia a Uberaba. E a gente não ia todo mês, mas a partir de 1986 a gente começou a ir com uma certa frequência a Uberaba. Praticamente a cada 3 meses a gente estava indo. E numa das indas que a gente foi, convidamos o Jerônimo para vir a Araraquara. O nosso grupo fez uma boa amizade com ele, convidou o Jerônimo para vir para Araraquara. Ele veio, se não me engano, no meio do ano, e depois começou a vir todos os aniversários dele, que era 1º de novembro.
Então, o Jerônimo vinha, ficava aqui normalmente no... Primeiramente, ele ficou na casa do Roberto Carioca, o Roberto aqui de Araraquara, e depois ele começou a ficar na casa da Silvinha e do Lauro. E daqui ele saía para fazer as palestras na região, nas cidades da região, ou seja, São Carlos, Ribeirão Preto, Itápolis, Ibitinga, todas as cidades aqui do entorno, São Carlos também. E criou essa amizade muito forte. E um dia a gente convidou a gente para ir para Ituiutaba também. Nós fomos lá e o pessoal fez uma arrecadação muito grande para a creche, de mantimentos. E foi uma coisa fantástica, porque quando nós chegamos a Ituiutaba tinha uma faixa que o Ituiutaba estava recebendo a gente de braços abertos. Nossa, que uma lindo. faixa assim para nós, né? E eu não lembro exatamente o que dizia a faixa, mas foi muito tocante. E foi uma alegria muito grande. A gente chegou aí na casa do Jerônimo, conhecemos lá a casa dele, os irmãos. O irmão dele a gente até conhecia, que vinha junto com ele, mas os familiares dele. Passamos de frente ao centro, que estava fechado naquele dia, mas aí nós fomos à creche, que é o Lar Espírita Pouso do Amanhecer, e eles serviram para a gente lá um prato tipicamente mineiro. Não sei se a Martiele conhece esse prato, mas é uma tal de galinhada. Já ouvi falar, mas eu nunca fui apresentar. Lá no Pará, Então, é um prato bem exótico, né? Como se fosse uma caldeirada, só que com frango, né? Então, e aí foi muito alegrante, muito gostoso, foi muito prazeroso, e a gente criou esse vínculo de amizade. Até que, depois Jerônimo partiu para o plano espiritual, a gente acabou, o nosso grupo praticamente montou um centro espírita aqui com o nome do Jerônimo Mendonça, e também o Jerônimo inaugurou uma casa da sopa, Jerônimo Mendonça, que faz parte do Centro Espírita Caminho da Luz, onde a Martiele e a Flavinha já fazem palestras lá também, né? Ou vão fazer, não sei se já fizeram ou não, mas... E depois disso, a gente acabou tendo um certo... O pessoal que fundou o Centro Espírita aqui, a gente acabou seguindo o nosso caminho. Até que no ano passado, por conta de uma palestra que o Ariovaldo foi fazer na Sociedade Beneficente Obreiros do Bem aqui de Araraquara, comentou um fato curioso, juntamente com o Leonardo, que aconteceu envolvendo o Jerônimo e o Chico. E esse fato o Ariovaldo relata com muita propriedade numa live que nós fizemos. A primeira live que nós fizemos, se não me engano, acho que era 31 de julho do ano passado. O Leonardo me chamou para fazer uma live, então estava eu, o Leonardo, o Roberto e o Ariovaldo. E aí conta é uma live muito pitoresca, que o Roberto não sabia que estava sendo filmado, que estava assim, transmitido ao vivo. Ele achou que era um grupo particular que a gente estava só comentando. Então, saiu umas pérolas lá no meio. E foi muito engraçado essa live. E daí surgiu a ideia de fazer a segunda live, a terceira, e sucessivamente. Aí fomos convidados pelo Nicola para participar do 5º encontro de amigos de Jerônimo Mendonça, que eu nem sabia que tinha essa reunião entre eles. O Nicola me contou. E a gente foi criando esses laços e envolvendo cada vez mais no trabalho de divulgação das obras do Jerônimo. Pronto, já falei muito. Agora é com vocês duas. Quer falar, Flavinha? vai. Você escolheu uma plateia, eu escolhi uma. A gente fica pensando, né, de todas essas obras que Jerônimo fez em Ituiutaba, que ele inspirou o pessoal de Araraquara, né? E aí você pensa, né? Nós temos aqui 2 braços, 2 pernas, tudo aqui funcionando perfeitamente, e a condição de saúde dele? E a condição de saúde dele, como é que era, né? Que a Luísa já conta pra gente que era, assim, a última pessoa que podia, né, fazer tudo isso. Seria a primeira a arrumar desculpa, provavelmente. E a gente, muitas vezes, não se acha capaz de fazer uma mera arrecadação de alimentos, ou de unir um grupo, pensar em fazer algum projeto, participar. Quantas vezes a gente não cai, muitas vezes, no desânimo, né? Ai, ninguém vai ver, ninguém vai perceber, não vai atingir o que eu quero. Então a gente tem que pensar menos, né? Tem que pensar que dá sim, que é um passo de cada vez, e assim como a gente também, né? Começou nossos perfis aqui aos pouquinhos, e aí a gente vai trazendo uma palavra, vai inspirando outras pessoas, e o objetivo é sempre trabalhar, né, Marte? Fala aí. Exatamente. Então, muita pá pra gente, né?
Eu não conhecia Jerônimo até então, né? Moro em Minas e tal, não conhecia. Fiquei conhecendo ele esse ano através do trabalho do Luiz. Mas eu fiquei encantada quando eu conheci. Então, encantada com ele, as obras dele. São poucos livros, né? São 5, se eu não me engano. É isso, Luiz? 5 ou 6? 5. 5 livros. 5. Mas são 5 obras, assim, eu não li todos ainda, mas cada vez que eu leio, eu fico mais encantada ainda, porque são mensagens dele mesmo, não é mediunidade, não é livro ditado por um espírito, é ele mesmo que escrevia ali. Escrevia assim, ele falava, né, para alguém escrever para ele, e tudo baseado no Evangelho, tudo faz sentido, tudo que ele conta, né, todos os casos, ele aproveitava os casos da vida dele ali, tudo que ele vivia, e ele entrava com o contexto do Evangelho ali nas ocasiões dele, e a gente traz isso para a vida da gente. É muito fácil pegar o que ele escreve e trazer para a vida da gente. Porque ele deixa, apesar de às vezes ele usar um vocabulário mais complicadinho, né, umas palavras difíceis que a gente não conhece, mas a gente procura, existe um dicionário para isso, aí a gente consegue entender e trazer, porque ele explica, né, ele deixa muito claro, né, que as dificuldades que ele passava ali, que eram muitas, a dificuldade, ele era muito limitado fisicamente falando, até uma certa idade não, depois é que ele foi passando a ter essas limitações. E com isso, assim, uma mensagem que a gente tira, que eu quero falar bem acabado. Tá travando a Marte um pouco. Tá voltando. Voltei? Tá voltando, Agora, a gente não precisa esperar. Nos ajuda. Tô aqui de novo? Aí. Tá bem, vai. Agora eu tô ok. Então, a gente não precisa, porque a gente tem carrega muito essa questão, eu tenho que esperar eu estudar muito, eu tenho que esperar eu estar preparado, estar perfeito ali, estar com muita experiência para poder começar a fazer, começar a trabalhar. E não é por aí, né? A gente faz com o que a gente tem, a gente faz agora, tem que aproveitar o momento, a situação que a gente está passando ali, que a gente vê outras pessoas passando, então a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem hoje. E é o que ele passa para a gente muito, muito claro isso. Né? Com as limitações todas que ele tinha ali, ele não era peso para ninguém. E ele falava isso, né? Quem não trabalha, dá trabalho. Ele não... Né? Ele é uma frase típica dele. E a gente, muitas vezes, a gente dá trabalho para os outros em vez de trabalhar. Né? Então a gente precisa aprender isso. E, sinceramente, ele... Não é enaltecendo, mas ele realmente ele soube fazer. Um gigante deitado. Realmente. Ele sabia o que ele estava escrevendo, ele sabia o que ele estava fazendo. E a gente se sente, às vezes, na obrigação de divulgar isso que ele fazia, divulgar esse trabalho dele. E as pessoas precisam saber disso, precisam conhecer. Esse é o nosso trabalho hoje, divulgar todos eles. Né? Tudo que ele escrevia, o que ele vivenciou, o que ele tem para ensinar, a gente tem que levar adiante, porque muitas pessoas precisam receber essa mensagem dele. Né? Ô Flavinha, deixa eu te fazer uma colocação que a gente tem conversado bastante sobre isso. Passa esse lado que você percebeu das histórias, da palestra dele, dessa viagem no tempo que você... Claro. Era isso que você ia falar, né? Não, eu ia falar outra coisa, mas eu falo primeiro o que eu ia falar, depois eu falo dele. O que eu ia falar primeiro é que a Grace comentou que ela ama a gente com história que inspira e nos convida, né? E muitas vezes esse convite a gente não percebe. E eu lembrei que no ano passado, estudando, estava no primeiro ano da doutrina, ainda, agora estou no segundo, né? Avancei um ano. E aí a gente estava falando, a minha coordenadora estava falando algo na história, acho que quando o Divaldo encontrou o Papa e tudo mais, e falando que eram espíritos aqui que vieram com a missão mesmo de fazer alguma diferença, né? Grandes missões. E aí tem toda uma história que há um determinado número de pessoas que faria isso. Mas o que a gente fica, às vezes, focado nos grandes espíritos missionários e não percebe que, de repente, a diferença pode estar ali com você. Então, aí depois ela conseguiu, né, durante a aula, falar isso pra gente. Tudo bem, tem esse número de pessoas que tem essa missão, mas
O que a gente pode fazer? De repente você está aqui estudando no primeiro ano, começou agora a conhecer a doutrina, ou já tem há muito tempo o conhecimento e não compartilha, por que não começar desde já? Por que não, de repente, falar com uma pessoa próxima? A gente não precisa esperar algo grande para começar a fazer. E era isso que eu tinha pensado, Luiz. Agora, do Jerônimo... Do Jerônimo, eu brinco com a Luísa, na verdade eu também não conhecia, né, o Jerônimo. Na verdade eu não conhecia, né, eu sou uma pessoa assim que eu estudo há 3 anos a doutrina, já frequento há mais tempo o Centro Espírita, mas eu não conhecia ninguém. Eu conhecia Chico, Divaldo ali lá, porque saiu o filme, assim, já falava um pouquinho. Gente, eu acho que o celular de alguém tá ligado, a vibração, não sei, eu acho que não é o meu. O meu não é. Deixa eu desligar. Peraí, eu vou desligar o meu para não dar esse problema, senão a gente fala e fica travando. Isso. E aí eu mal conhecia os perfis aqui, meninas espíritas, Carol, eu sabia nada de ninguém. E imagina Jerônimo, né? E aí comecei com o perfil, a Luísa que me apresentou. E eu fiquei assim tão empolgada quando ele começou, né, Luísa? Eu falava assim, não, você precisa... Foi. Eu falei um dia com ele, fiquei até empolgada demais, eu tava saindo do carro e falando, derrubei o celular na hora. É verdade, eu lembro disso. Mas tomou um tombo, que eu tava, não, você precisa fazer uma live dele, precisa mostrar para as pessoas, porque acho que ele já tinha feito o encontro lá dos amigos, né, e a gente conhecendo cada vez mais, e isso, assim, dá uma vontade da gente divulgar. E aí eu brinco com a Luísa que dessas histórias... É algo mais forte que nós, que está nos movendo a tudo isso. O Escalada de Luz, ele tem... É o Escalada de Luz, se eu não me engano, que ele tem um texto que falava que as pessoas estavam em casas, não no sentido pandemia, tá? Mas estavam em casas, cada um no seu cômodo, cada um no seu mundo. E a solidão, que tudo isso, né, causa depressão, ansiedade, muitos temas atuais que ele falava, que ele jogava ali, dentro do livro, isso é um livro, acredito eu, que no máximo nos anos 80, né, Luísa? 70, 80? Por aí, 70, 80. E parece... O Crepúsculo é 72? O primeiro foi o Crepúsculo, né? Então, nos anos 70. Foi. E ele falava sobre isso. Então, imagina, eu acho que quem viveu aqui nos anos 70 nem imaginava de um assunto desse abordado assim, com tanta clareza e tão atual nos dias de hoje. E eu brincava com a Luísa, falei, parece que Jerônimo estava lá nos anos 70, pegou uma nave, pegou, né, filme de Volta para o Futuro, né, foi lá, pegou o carro, foi para o futuro, foi para 2020, viu como é que era o negócio e voltou. E aí veio trazer para a gente esse presente, né, que são os textos dele e sempre atuais. Aí esses dias a Luísa até me mandou o áudio de um programa que tem da Web Rádio Fraternidade, que a Márcia França também fala algo muito parecido, né, Luísa? Sim. E temas muito atuais. É incrível, assim, você pensar que aquilo foi escrito nos anos 70. E reflete hoje. Ô, Martielli, nós fizemos uma live, né, sobre o pensamento. E o que você lembra desse fato aí? Estou lembrando aqui agora que ele fala ele faz uma analogia, né, com a vacina, com a imunização, com a questão do nosso pensamento, né? Então, assim, mais uma vez ele vem com essa viagem no tempo que a gente brinca, né? Ele vem aqui em 2020, 2021, escreveu e voltou. Ele faz essa analogia, né, com o que a gente usa aí como imunização das nossas atitudes, né? Não lembro exatamente, porque o texto é grande, né? Se puder me ajudar a lembrar, Luiz. Mas Só se abrir o texto aqui. Abre o texto aí. A Luísa joga as coisas pra gente, não manda a gente estudar antes, aí dá nisso. Eu jogo vocês na fogueira de propósito. Eu sei que ele faz essa analogia. Ele fala da prece, que a prece pode ser um antídoto. Pode ser um antídoto também, por que não, né? É o imunizante, né, que a gente usa para... Ele fala em epidemia naquela mensagem. Interessante. Verdade, ele não fala em pandemia, obviamente, mas ele fala em epidemia. Até porque pandemia mas é uma ele faz coisa referência à parte... Ele faz referência à parte espiritual. E a gente pode perfeitamente trazer para a parte material, né? Uhum. Ele usa esses termos que a gente está usando muito hoje.
E o que acontece também nesse que a gente está falando desse texto, né, do pensamento? Hoje, com essa questão da gente ficar, né, a maioria que pode ficar em casa, que fica pensando nas coisas que estão acontecendo, muitas vezes o pensamento é contaminado com tanta coisa negativa que anda acontecendo. Né? E aí a gente vê realmente essa ida no futuro que ele dá ali. A gente se a gente não toma cuidado, a gente deixa levar tudo que a gente acha que o mundo só tem coisa ruim, só acontece coisa ruim, só tem... Tá cortando. Tá cortando a Marta. E muitas pessoas, como eu, passaram por desempregos e perdas, né? Então, assim, vem mesmo, né? Esse problema de depressão é muito difícil. Para sair só com... Você voltou, Marte? Voltei. Voltou agora. Voltou. Então, ele fala, assim, da questão do pensamento. Não, assim, vários espíritas, né, oradores, falam disso. Mas, assim, é o que o Jerônimo vem falando para a gente. A gente trabalha a questão das preces, dos pensamentos, da vigião, pensamento, e o trabalho. Né? Quando a gente começa a agir no bem, a gente já está se mostrando que o mundo não está perdido, que o mundo não tem só coisa ruim, mesmo com as limitações que a gente tem, e colocando mais uma vez o que a Flavinha falou, né? Precisa fazer uma obra grande, que às vezes a gente não vê com essa missão, né? A gente não está preparado para isso. A gente tem dificuldade, às vezes, de abrir mão de um bem material, o mínimo que seja, a gente tem dificuldade. Imagina você abrir mão do seu salário para construir uma mansão do caminho, né? A gente às vezes não está preparado para isso, mas não tem que se julgar, não tem problema. Vamos começar a fazer de pouquinho em pouquinho, trabalhinho de formiga, né? Somos um relógio, né? Cada um é uma pecinha desse relógio, né? Isso, tem os espíritos que já vieram doar a vida, não tem filhos, não tem, né? Não tem um casamento. Aí, como o Divaldo, ele veio mesmo com essa missão, né? Nós já temos a missão da casa, criar os filhos, também é uma missão grande. Mas Divaldo teve muitos filhos, né? Divaldo acolheu muitas crianças lá. E depois, né, depois disso ele vem, né, depois da Casa do Caminho, ele começa esse trabalho imenso, bonito, né. Eu achei muito bonito. A Elizabeth ficou dando spoiler da minha próxima mensagem, você viu, Flavinha? Poxa vida, viu? Do relógio. Oh, meu Deus. Eu achei bonito, gente, que a Graça trouxe. Quanto mais luz na alma, mais longe se vê. Jerônimo soube iluminar caminhos enquanto cultivava a sua própria. E até o João Carlos aplaudiu, realmente, né? E aí você pensa, nossa, então, né, Jerônimo teve, né? Como é que é, Luísa? Vamos lembrar aí. A artrite reumatoide, né, que ele teve? Artrite reumatoide. Aí ele tinha problema cardíaco. Problema cardíaco, teve que extrair os olhos. Extrair os 2 olhos. O negócio no rosto, né? Que ele tinha calor, né? Que ele tinha esquentava demais, ele precisava ficar com o ventilador o tempo todo, que aquilo queimava assim o rosto dele, por dentro, né? Não que por fora. Se você pusesse a mão, você não ia sentir. Aí se a gente fazer uma análise assim, bem, bem fraquinha, a gente vai falar, nossa, mas ele tinha conta para pagar, né? Então, ele fez muita coisa errada no passado, e a gente que não tem nada disso, a gente tá bem. Será? Ou será que a gente não tem capacidade de aguentar? Né? Que é uma outra coisa que a gente também já falou, né, Luísa? Que a gente tem os nossos boletinhos, a gente tem um carnê aqui de dívidas. E aí tem carnê, tem dívida que a gente não consegue resolver. E ele já estava numa evolução tão grande, já estava nesse nível de conhecimento, de evolução moral, que ele já pegou, ó, vem boleto, pode vir tudo que eu dou conta e vamos seguir em frente. Enquanto a gente aqui, ó, tá quietinho achando que tá tudo bem. E não é bem assim, né? E eu vejo esses ícones, né, que vieram para nos ensinar tanta coisa. Todos eles passaram por muitas coisas, assim, como Jesus, né?
que Jesus tinha para pagar? Era mais para ensinar. Mas Jesus é um espírito crístico. Jesus está lá no alto, ele é governador da terra. Os outros, eles têm as missões importantes, mas também estão aqui tendo as suas dívidas, né? E Jesus realmente é outro patamar, né? Ele precisava vir realmente para se cumprir o que precisou ser feito. A Graça, calma, mulher, a gente só parcela em mais vezes. A gente está tendo a consciência, pelo menos agora, né, Luísa? O importante é não adquirir mais débitos. Sim. Fazer mais compras. Vem com 1, volta com 3, né? Assim não dá, não. Volta com a Uma coisa que é pesada. interessante... Oi? Voltar com a bagagem mais pesada? Não é difícil. Quantas vezes? Enchendo e colocando pedras na mochila é difícil, hein? Não. Uma coisa que era muito interessante é que o Jerônimo, ele, como ele ia muito ao Uberaba, ele falava que ele era o estepe do Chico. Enquanto o povo estava lá esperando o Chico na parte da psicografia, ele ficava dando atendimento ao pessoal. E várias pessoas. Ele ia pelo menos a cada 15 dias, pelo menos o pessoal estava comentando, a Uberaba. Mas o pessoal já chegava naquele momento que ficava esperando e ficava ali de frente o Grupo Espírita da Prece, ficava lotado de gente, né? Ficava gente para tudo quanto é lado, esperando ali. E o Chico, no final da reunião, uma coisa muito interessante, ele cumprimentava cada pessoa que chegava até lá. Você ia lá, vamos supor, você beijasse a mão dele, ele pegava e beijava a sua mão também. Todas as pessoas passavam por ele. Obviamente, ninguém dava para conversar com ele naquele momento, mas todo mundo passava por ele ali. Então, era incrível essa atitude dele, tanto de não psicografar, de autografar os livros. Imagina quantos e quantos livros ele escrevia, Chico Xavier, Chico Xavier. E além disso, de receber cada pessoa no fim da reunião. Ele também fazia a própria leitura das cartas que ele recebia. Lindo. E a amizade do Chico para o Jerônimo é uma amizade muito forte. Eles tinham uma ligação muito, muito, muito forte. E tanto que vira e mexe, o Jerônimo não estava bem, ele ia recorrer ao Chico. Tem aquele fato que eu já comentei uma vez, que o Jerônimo estava numa hemorragia muito, muito grande, e estava desenganado, não tinha o que fazer. Não, vamos levar ele para Uberaba. Não tem jeito, ele vai morrer no meio do caminho. Só se for de avião. Arrumaram um avião, o Jerônimo estava em uma hemorragia que não tinha jeito. Levaram, um amigo emprestou um avião, levou até Uberaba. Aí o Chico vê o Jerônimo daquele jeito e falou assim: olha, o Jerônimo está parecendo uma rosa vermelha. Vamos assim, devagarinho, cada um de nós dar um beijo na sua face, mas bem devagar para que ela não despedace, não despetale. E aí cada um foi fazendo. Quando chegou o Chico, deu um beijo no Jerônimo, ele sentiu uma energia tão forte que cessou de imediato a hemorragia. E aí ele fala o Chico fala para o Jerônimo: sabe, Jerônimo, por que você estava assim? Porque você estava se achando coitadinho. Pare de se achar coitadinho e comece a trabalhar e levar mais leve a sua vida. Brincar, inclusive, com os seus problemas. E no final diz que ele fala assim: obrigado, tá, Chico, muita paz. O Chico fala para ele: corta o Z. Ou seja, muita paz, né? Mais trabalho ainda. Ele fez isso. Pode falar, mas Esses dias eu estava revendo o conteúdo do livro do Jerônimo, para a gente dar sequência numa outra parte do trabalho que a gente está fazendo, não vou falar agora para não dar spoiler. E aí eu vi uma história. Fala, Babi. Eu reli... Não vou deixar a Babi, não. Vocês vão ficar sabendo daqui a um tempo. Ele contando um caso lá do Sabugo, né, que a mãe dele preparava o colchão e tal. Então, naquele caso, ele lembra, quando eu falei isso com o Luiz, são tantas lições num texto só, que fica difícil da gente, opa, quase que eu derrubo o telefone aqui, da gente distrair. Coisas. Isso, e uma que me chamou muita atenção nesse caso, depois, se quem quiser ler lá tá lá no perfil, acredito eu, né, um caso interessante, que ele fala para a gente prestar atenção na gratidão.
Porque a gente às vezes hoje está passando uma situação, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, ou isso está me incomodando, mas aquilo ali é uma coisa que você está ali hoje vivendo aquilo, e daqui a um tempo você pode estar lamentando que você viveu aquilo e não soube aproveitar. Então, assim, para a gente pensar também, né, hoje eu estou com poucas chances para estar fazendo alguma coisa, mas daqui a um tempo eu posso não ter chance nenhuma. Então, vamos aproveitar a chance que a gente está tendo agora. É só um insight que me veio aqui agora. Vocês estão contando os casos dele. A hora é agora, né, Marte? A hora é agora. Na hora. Praticar a gratidão aí no... A Graça está ajudando a gente aqui, que ela está fazendo uns comentários muito bons. Quando criança ela ficava hipnotizada pelo Chico na TV. Não sabia quem era, nem o que estava dizendo. Eu era muito criança e só queria vê-lo. Eu lembro quando tinha, né, o Gugu gostava muito do Chico, né? E sempre no final do programa do sábado à noite, acho que era o Viva a Noite naquela época, entregando a idade, né? É um problema isso. Mas a gente entrega, não tem problema. E passava uma mensagem, eu lembro que eu e minha mãe, a gente sempre assistia, né? E aí passava uma mensagem dele, eu também ficava assim, a gente ficava magnetizado pela voz, né? Acho que era a mensagem correndo na tela e a voz dele de fundo. E eu também nem conhecia, nem sabia quem era. E eu ficava assim, né? A gente fica... E você vê, né, como atrai, né, e como ele é querido também, né, olha só, a gente, né, por tantas religiões, né, não precisa nem ser espírita e nem conhecer também direito. Chico é como uma lacuna na minha vida, um buraco, porque eu não o conheço pessoalmente. Hoje... É que na época jamais minha família deixaria, né? Eram católicos ferrenhos, né? Eu sou a única espírita da família, então imagina, né? Então faz parte, não se preocupe, você não está só. Não estou só. Mas eu acho que a gente... Você fez eu lembrar do caso, hein? Pode falar. Pode falar. Não, eu já até esqueci, pode falar, Martina. Você fez eu lembrar do Bezerra de Menezes, do filme dele. Um cafezinho com bolo de fubá e batendo o maior papo a noite inteira. A gente vai de madrugada toda. Né? A gente nem vê passar. Eu me lembro vagamente dessa parte aí da história de Bezerra de Menezes, que ele passou uma época que a doutrina espírita não era aceita. Imagina se hoje já é difícil, na época dele, então nem se fala. Imagina o começo da 1900, né? Deve ser facinho, né, Marte? Né? Tempo que tinha que ir escondido, né? Oi? Era escondido naquela época, tinha uma casa, mas não podia, era que nem... Eu acho que depende do lugar, né? Matão já não era. Matão era as claras, porque o Caibar Schutel lá fazia, né? Tinha a editora, distribuía tudo as coisas, né? Então acho que depende mas da ele cidade, teve né? Mas ele teve uns Ele teve perrengues com o padre lá. Sim. Sim, esse pessoal já mais tempo. A gente, sim. A gente tem hoje, né, 2021, a gente tem as pessoas que não aceitam, que ficam perguntando, questionando, mas a gente ainda consegue ter um pouco mais de facilidade. Mas naquela época era muito difícil, eles enfrentavam, né, às vezes, por exemplo, uma entrevista, alguma coisa assim, eles enfrentavam algum materialismo ali com provas e fazia a pessoa responder. Então ali é uma questão de... Eles trabalharam provando a doutrina espírita sem violência, sem a necessidade do que o outro lado estava querendo, né? Ou deixar sem resposta, ou partir para o lado da violência. Mas eles tiveram esse trabalho também, que hoje a gente ainda encontra, mas a gente ainda tem um pouco mais, não vamos dizer que tem mais facilidade, não, mas tem um pouco mais de facilidade para estar passando, né? Sim. Tá enfrentando. E Chico deixou também muitos livros, né, pra gente. O próprio exemplo dele como pessoa nas obras de caridade, tudo que ele fez, todo mundo que ele atendeu, esse trabalho com as mães, né, que vinha
consolar, independente da religião, e ele nunca perguntou, né? Nunca fez diferença, e é uma coisa que a gente tem que aprender, né, quanto a isso. Se a gente pensar nessas histórias que inspiram, a gente sempre tem que lembrar de Jerônimo Mendonça, sempre com dor, mas disponível para os outros. E as pessoas batiam lá na porta dele, assim como no do Chico, e ele não perguntava qual que era a religião, qual era a raça, qual era a orientação sexual, se era ex-presidiário, se tinha algum vício. Então, a gente tem que tomar isso como exemplo, porque o importante é a gente doar esse amor, é a gente ajudar. E muitas vezes a gente limita esse nosso auxílio. Não, eu vou então fazer uma obra, vou ajudar lá no meu centro. Ah, mas aparece um trabalho de pessoas de rua. Ah, não vou, porque apareceu para mim esse projeto, mas eu não me sinto bem. Visitar as pessoas nas comunidades também, que tem trabalho de grupos que fazem, não quero ver, isso é muito para mim. Então, a gente também precisa perceber, precisa abrir um pouco a nossa cabeça e ver que há trabalho em todo lugar. E não é para a gente ficar limitando, eu também só vou falar, então, se entrar espírita. E todo mundo tem que concordar na live comigo. Essa semana, gente, a gente fez uma live pelo encontro, o rapaz não concordou com a gente na live. E ele tinha uma outra ideia, porque são muitos perfis falando sobre muitas coisas, e na verdade a gente traz aquilo que pra gente faz sentido. Às vezes para outra pessoa outra coisa faz sentido. E aí ele veio, expôs, ele não concordou, mas respeitou e ficou tudo bem, continuou até o fim da live. Então é esse respeito, esse amor que a gente tem que ter. E não ficar competindo, eu só vou ajudar, então, se for assim, assim, assim. Aí, né, quando desencarnar, você vai ver onde vai parar, né? A gente vai parar, não vai parar em lugar bom, não. Vão ter muita coisa ainda para pagar. Eu já falo assim, com os defeitos que eu tenho, se eu for pro umbral, eu vou fazer uma casa, pelo menos já conheço Jesus, né, gente? Eu vou fazer uma casinha que tiver lá e vou ensinar o que eu sei. Não, aí a gente fica no umbral, né? E com certeza vão ter vários querendo provar diversas coisas, né? Assim como a gente tem aqui. É muito trabalho que a gente vê que não é tão bem inspirado. Mas a gente tem que saber, a nossa consciência tem que saber o que é certo, como que a gente tem que agir, e acima de tudo a gente lembrar que tem que resolver primeiro com a nossa família, que a gente também não está tão bem assim, não. Dentro de casa já tem bastante coisa para resolver, né? Não trabalho em casa. A Graça está falando aí. No quinto dos umbrais. Dos nossos, e eles são os nossos, né? Então, é assim, é o nosso lugar que tem que ter mais amor, né? E Jesus é como Jesus, né? Chico foi como Jesus. Ele não teve preconceito com nada, né? Então, é isso, é o amor, não é a religião, não é se a pessoa é prostituta, é ladrão, não. Jesus, todos eram acolhidos por ele, né, com amor. Né? A gente está acabando essa tá na hora. Quase, se puder ficar mais um pouquinho para cada um poder para acabar, né, falar os finais que vocês quiserem, aí a gente vai ter uma hora e pouquinho, aí vocês fazem uma oração, cada um de vocês. Não, só hoje uma oração. Não, a Martiele faz a prece final hoje. Aloísio, eu nem vi a Aloísio. Não, Martiele. Você que vai fazer, nós combinamos que você fazer. Você está apontando para a Martiele, é isso? Quer saber? Para mim, você está apontando para a Martiele. Para mim, a Martiele está aqui do lado, ó. Está tudo trocado. Só um adendo no que a Flavinha está falando, que a gente está acostumado a viver, a gente vive num mundo de provas e expiações, um mundo que a gente cresce ouvindo, que é perigoso, tem muita gente ruim, presta atenção, não conversa com ele, com fulano, não conversa com... A gente cresce ouvindo isso. Né? Talvez eu esteja sendo até um pouco ingênuo de estar falando, porque aqui na minha cidade a gente não vê morador de rua, não tem morador de rua. Né? A gente tem pessoas, né, em condições, né, de mendicância, vamos dizer assim, não tão visíveis assim. Tem suas casas, às vezes passam necessidade, isso tem, é lógico. Mas a gente não vê morador de rua.
Mas nas cidades vizinhas a gente vê. Já cansei de ver, estudava em outra cidade, já cansei de ver, e às vezes chegam perto da gente para conversar alguma coisa, a gente já tende aquela repulsa. Não vou nem conversar. Né? A Graça falando que a gente está fugindo da prece. Mas assim, a gente precisa parar de pensar que só existe gente ruim, ou que essas pessoas estão chegando só para causar alguma coisa, alguma situação desagradável, e prestar mais atenção no que a gente pode fazer, ou o que elas podem fazer para a gente também. Né? E ali, às vezes, é uma oportunidade que a gente tem. Meu filho fez um trabalho muito bonito com moradores de rua. Ele falou que aprendeu cada coisa, a gente mudou tanto. Ele já era do bom coração, né? Meus 3 filhos, não posso falar, né? Eu é um pouco mais nervosa, porque ela é o esteio, ela cuida de todos nós, né? Mas o coração, mas assim, eles são lindos, tem muitos que são, claro, são revoltados, mas se você mostrar carinho, amor, não vem aqui, conversa, fala um pouco da sua história, eles se abrem, né? E o Guilherme falou que é a coisa mais linda. Você para a gente trabalhar com o pessoal das ruas, ajudá-los, né? E tanto que nós temos, assim, guardar as vasilhas de margarina, de sorvete, toda vez que vai para algum lugar de carro, ou mesmo de ônibus, levar uma comida, né, naquela coisa, e aqui, como tem muito, nunca se deixa de não dar para alguém, né? E eu acho que cada um aqui, né, cada um que ouve a live, cada um que fosse fazer isso, uma só refeição, numa vasilhinha dessa, que fosse o carro, tá pedindo comida, abre o vidro, olha, eu te trouxe isso aqui, uma comida para você, e mais algumas moedas, né, aquela refeição do dia que vem com amor, com carinho, feito de casa. Não custa para ninguém. Assim. Aqui em Araraquara, eles criaram uma geladeira comunitária. Aí, tá vendo? Na frente de uma padaria, num bairro aqui, de frente de uma praça. Vamos supor, sobrou uma comida, você pode colocar nessa marmita, num pote de sorvete que seja, coloca lá. Ou até tem um grupo de pessoas que fazem marmitas também e já colocam nessa geladeira. E aí você vai colocar, não fica 2 minutos lá, já tem alguém pegando. Se for no centro da cidade, não fica mesmo, né? Então esse projeto da geladeira comunitária é muito interessante. Fica a dica, de repente, que alguém estiver ouvindo, quiser pensar nessa ideia, tem essa geladeira comunitária aqui em Araraquara, e o pessoal... É um tipo daquelas geladeiras de bares, né? E eles colocam lá as marmitas, e as pessoas vão pegando de acordo com a sua necessidade, cada um deles. Olha que bonito. Legal. Com muitas padarias aqui em Campinas, eles fazem assim, eles deixam o pão ali, fala, esse é para doação, né? E as pessoas pegam, tem vários saquinhos, as pessoas que não podem comprar, pegam também. São atos, pequenos atos que cada estabelecimento faz pouquinho para cada um, mas aquele pouquinho de cada um vira um montão, né? Exatamente. E inspira as outras pessoas que estão ouvindo aí, que vão assistir a live, vão assistir o vídeo depois, né? Se quiser fazer alguma coisa nesse sentido. É muito bonito. E quem quiser conversar com alguém, assim, é claro, né, que tem também as coisas ruins, mas se a pessoa já vem para pedir, né, um dinheirinho, ela não vem para roubar, né? Ela vem... Porque ladrão vem para roubar, vem para arrebentar, não vem para me dá um dinheirinho, me dá uma moedinha, não vem, né? E é muito sofrimento, né? Muita gente que está largando suas casas porque não tem condições de pagar o aluguel, né? Porque todos estão desempregados, e um pouquinho de cada um ajuda, né? As pessoas. E vamos passar por essa pandemia, se Deus quiser, e vai ter emprego para todo mundo novamente, em nome de Jesus, né? E agora, vamos fazer a oração, né, gente? A pena já chegou. Passa rápido. Esperei tanto por essa live.
acabou, rapidinho. Né? Mas assim mesmo, né? Queria agradecer o convite pela gente, né, de estar aqui, falar um pouquinho, fazer a gente refletir, trazer histórias, né, de grandes pessoas que tivemos aqui junto com a gente, assim como histórias também, como a Luísa falou, né, da geladeira e Araraquara, e quem sabe isso não desperta alguma ação, né, em alguém. Acho que isso é o mais importante, a gente sempre pensar aquilo que está no nosso alcance. Então, só tenho a agradecer, Elizabeth, muito obrigada pelo convite, da gente bater papo aqui um pouquinho. Coração muito feliz mesmo. E vamos seguir trabalhando aqui com muita fé, muita confiança, que também todas as dificuldades que a gente tem, a gente sabe que com confiança em Deus e fazendo o nosso melhor, a espiritualidade também acaba nos ajudando, encaminhando através de coisas, de pessoas, e a gente não pode nunca se esquecer disso e entrar em desespero. Então a vida aqui tem muita importância, a vida aqui tem que ser levada mesmo com leveza, como disse o Aloysio numa das histórias, com alegria, se possível, e a gente tem que lembrar sempre das coisas boas, né? E aquele bem e a felicidade que a gente pode trazer para os outros. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Também quero fazer minhas considerações. Obrigada, né, pela oportunidade, pelo convite. Pessoal que está aí com a gente desde o começo, quem chegou e saiu, quem vai assistir depois, agradecemos também, né, o apoio de todo mundo. E eu quero fazer um desafio aqui também, porque uma coisa que me veio à mente, a gente falou de Jerônimo, a gente falou de algumas pessoas, alguns espíritos elevados que passaram por aqui, mas a gente pode prestar atenção também nas histórias inspiradoras das pessoas que estão à nossa volta. Para quem não tem o hábito de conversar sobre isso, né, principalmente as pessoas mais velhas, né, os avós, os tios mais velhos. Então, assim, essas pessoas às vezes têm algum caso para contar, ou alguma coisa que você observa mesmo, então é bom a gente prestar atenção nessas coisas, que ajuda a gente a abrir a mente, né, ajuda a gente a descobrir coisas novas maneiras de lidar com a vida, e com leveza, né, como a Flavinha acabou de falar, que a gente não precisa se cobrar tanto, não precisa exigir tanto de si, fazer com o que a gente pode, mas o importante é fazer agora. E assim fica meus agradecimentos. E você falou sobre as pessoas idosas. Minha sobrinha ontem mandou um link para que eu mande cartas para 2 ou 3 idosos que moram em asilos, né? Então tem um projeto, põe no Google que vem, aí você fica mandando cartas, e eles mandam para... Então, são histórias, com certeza a gente vai ter muito aprendizado aí, né? Sim, quando a gente puder voltar a circular, né? Fazer visitas a asilos é muito interessante. Eu fazia. É muito interessante fazer. O pessoal lá, às vezes, ficam muito solitários, então... É maravilhoso conversar com uma pessoa mais velha que nós. Muita sabedoria. E agora o Aloysio. Eu queria, uma vez mais, agradecer o convite da Elizabeth, a presença da Flavinha e da Martiele aqui junto com a gente, de todos vocês que estiveram conosco, realmente, que a gente não deu nem para fazer o cumprimento de todos, mas sintam-se cumprimentados e abraçados. E queria falar para vocês que na próxima quinta-feira, dia 24, vou estar participando junto com a Betânia, do Aprendiz Espiritista, às 19h30, conversando sobre Jerônimo Mendonça, o Gigante Deitado. Então fica o convite, aqueles que quiserem conhecer um pouquinho mais. Eu vou estudar um pouco mais, porque o que eu sei, a gente tem que buscar mais conhecimento. Para falar de Jerônimo não é só o que eu sei, a gente tem que buscar mais conhecimento também. E agradeço, então, a presença de todos vocês. E agora eu convido para que nós possamos, que eles se sentirem confortáveis, fechar os nossos olhos, mentalizar ao nosso lado a doce presença do nosso Mestre Jesus, que sempre está nos amparando, nos protegendo e abençoando. Vamos rogar ao Divino Mestre que possa abençoar a cada um de nós que está aqui presente neste momento, abençoar aquelas pessoas que passaram por esta live, que vão assistir depois,
abençoar a Elizabeth por este projeto tão magnífico que ela tem trazido de divulgação da doutrina espírita, e possa também levar avante esse projeto da mensagem do Evangelho. Rogamos a Jesus, a Mãe Santíssima, que possa abençoar aquelas pessoas que trazemos em nossos pensamentos neste momento, aquelas pessoas que porventura partiram para o plano espiritual, alguns conhecidos, jovens, idosos, estão sendo arrebatados por conta deste vírus. Ampara o Senhor, dê a eles o socorro e o recolhimento espiritual tão necessário nesses momentos, porque todos passamos. Dê também, Mestre, o consolo aos familiares que aqui restam e ampare toda a humanidade terrena. Agradecidos que somos pela oportunidade desta reunião pequena, mas de grande valia em nossos corações, nós dizemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus e em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas à medida que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações, livra-nos de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor. Assim seja. Gente, muito obrigada, né? Para quem assistiu, nos assistiu e vão assistir depois. Aos três, que Jesus abençoe, proteja vocês e tudo que vocês amarem, sejam protegidos de todo o mal deste mundo. Muito obrigado mesmo, coração muito feliz. E hoje eu tomei a vacina, gente, olha. Eu vi a foto. Muito bom. Eu não vejo a hora que todos se vacinem. É verdade. Não estou sentindo nada, gente. Minha filha também, porque ela trabalha como professora, também tomou, não sentiu nada, né? E se Deus quiser, todos vão estar. Claro que tem que ter a segunda dose também e se proteger ainda bastante, porque tem as variantes, né? Então, mas a gente já não fica com tanto medo mais, né? Mas precisa manter os cuidados mesmo assim, né? Mesmo assim, é como eu disse, é com máscara ainda, tudo, mas já fica não tão perigoso. Então, eu desejo vacina para todos, para a gente começar a ter a vida normal de novo, um pouco mais normal, não com tanto medo de perder um ente querido, né? Um abraço muito forte daqui. Obrigada. De São Paulo, dessa irmã aqui que ama você, tá bom? Mesmo sem conhecê-los pessoalmente, vocês moram no meu coração de verdade, verdade mesmo. Um beijo, gente. Tchau. Beijo, tchau. Tchau, gente. Deus abençoe.